Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Mas antes de começarmos, gostaria de dar uma palavrinha com vocês. Primeiramente, gostaria de reforçar a importância de vocês se cuidarem nesse período de pandemia. Pessoal, não é brincadeira, né? Vocês precisam evitar as aglomerações, vocês, quando necessário sair de casa, precisam usar máscara, tá? Higienizar as mãos, tomem todo o cuidado necessário, tá? Em breve voltaremos à normalidade. E o segundo recado que eu gostaria de conversar com vocês é sobre o formato dessa nossa aula, né? É muito importante para que dê certo que vocês entreguem semanalmente as atividades propostas pelos professores, né? Então tem que ser um processo. Vocês precisam assistir às videoaulas e resolver os exercícios propostos, né, que são mandados para vocês, enviados nos grupos, né, a partir de seus tutores, para que vocês possam entender, né, o conteúdo, para ver se ficaram dúvidas, né? E se tiverem dúvidas, vocês vão entrar em contato com os tutores. Então é importante assistir a aula e resolver os exercícios. Só assim a gente vai saber se vocês estão compreendendo os conteúdos, tá bom? E é muito importante, assim a gente pode avaliar também a participação de vocês. Então, reforço a importância de resolverem as atividades e enviar isso para os seus tutores semanalmente, ok? Então, vamos para a aula de hoje, né? Na última aula, nós conversamos um pouco sobre os grupos de pessoas que foram excluídos dos benefícios que a República, né, o modelo republicano, estava trazendo para o Brasil. Vocês entenderam na última aula as causas e consequências da chamada Guerra de Canudos, que foi um movimento messiânico que tinha como líder o beato Antônio Conselheiro. Hoje, nós vamos conhecer outros movimentos relacionados à vida dos sertanejos e também conhecer um pouco dos excluídos da República que viviam nas cidades. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar da casa de vocês, peço que abram o caderno 1, a apostila 1, na página 204. Prontos? Bom, pessoal, por volta de 1911, em uma região de divisa entre Paraná e Santa Catarina, uma região que era disputada pelos dois estados, por isso, inclusive, esse movimento ficou conhecido como contestado, como região do contestado. Nessa região, pessoal, que vocês podem ver no mapinha ao lado, aqui vocês podem perceber que tem o território, né, que era disputado por esses dois estados, e ao lado, aqui em vermelho, vou assinalar com outra cor, né, vou assinalar em amarelo, essa outra região é a região onde foi a disputa, né, onde aconteceu esse conflito, tá? Nessa região, pessoal, viviam cerca de 60 mil pessoas em más condições sociais e sob forte tensão, tá? Parte dessas pessoas tinham perdido suas terras para uma empresa norte-americana que tinha sido encarregada de construir uma ferrovia no local. Vocês podem ver no mapa ao lado, essa linha em vermelho seria a linha da ferrovia, né? Parte dessas pessoas foram, né, no período, elas tinham sido trazidas de outras partes do país e ficaram desempregadas com o final da obra, da construção, né, dessa ferrovia. Em meio a toda essa miséria em que essas pessoas viviam, muitas delas passaram a seguir um monge, né, um movimento de messianismo, né, o José Maria, um líder então messiânico, tá? Assim como tinha sido o Antônio Conselheiro, que previa a chegada, ele dava conforto para as pessoas, né? Ele previa a chegada de um reino de justiça, identificado por muitos como uma monarquia, né? Então eles entendiam que a monarquia seria o ideal, né?
e que traria a paz, a justiça para esse povo que estava sofrendo bastante dessa região, tá? Os milhares de seguidores desse monge passaram a organizar povoados, assustando então, assim como Canudos, as autoridades estaduais e federais. Nesse contexto, pessoal, tropas foram mandadas para dispersar essa população, né? Espalhar, afastar, tirá-las de lá. Mas nem a morte do monge José Maria, pelos soldados que estavam atuando naquela região, fez com que os camponeses deixassem a região. Pelo contrário, os camponeses se rebelaram e passaram a defender ainda mais a posse daquelas terras. A exemplo do que aconteceu em Canudos, o governo republicano organizou uma tropa federal com mais de 7.000 homens, que estavam fortemente armados. Ao final dos combates, em 1916, calcula-se, que 20.000 sertanejos tenham sido mortos. Observem a imagem acima, pessoal. Na fotografia, os prisioneiros do contestado, após esse movimento de repressão da República. Assim como em Canudos, é possível vocês observarem na imagem muitas mulheres e crianças. Muitos homens morreram no combate e esses prisioneiros, que eram em sua maioria mulheres e crianças. Bom? Então falamos sobre Canudos, sobre o contestado. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o cangaço. Vocês já devem ter ouvido falar sobre os famosos cangaceiros, né? A miséria e a falta de esperança também foram responsáveis pelo surgimento de outros tipos de organização no Nordeste, os chamados bandos de cangaceiros. Quem que eles eram, Eles eram sertanejos armados que viviam dos saques de fazendas e de cidades nordestinas. Essa foi uma das soluções encontradas pelos nordestinos para enfrentar as dificuldades da vida sertaneja durante a Primeira República. O mais conhecido desses bandos foi o que era liderado por Virgulino Ferreira da Silva, que era mais conhecido como Lampião. Esse grupo agiu entre 1918 e 1938. Na região no interior do estado de Pernambuco. Os grandes proprietários atacados eram forçados a entregar dinheiro a eles, alimentos, e muitas vezes acabavam oferecendo até abrigo. Muitas vezes, no entanto, esses cangaceiros colocavam-se a serviço dos coronéis, perseguindo os opositores deles, os inimigos dos coronéis. Os camponeses da região, então, sentiam uma mistura de admiração e medo, desses cangaceiros, que ora atacavam os latifúndios, e vingavam as injustiças que eram praticadas por eles, pelos latifundiários, ora também ajudavam a oprimir a população. Por isso, alguns historiadores classificam o cangaço como banditismo social. Lampião e seus seguidores, seu grupo, aterrorizavam povoados e fazendas do sertão nordestino. Ok? Na imagem que vocês podem ver no slide, temos aí Lampião, centro da imagem. Ao lado dele a sua companheira Maria Bonita e outros componentes do grupo, cumprimentando o fotógrafo Benjamin Abraão, que documentou o cotidiano dos cangaceiros por vários meses. Vale lembrar que vários outros grupos de cangaceiros agiram no mesmo período. Entre eles, se destacavam os de Antônio Silvino, na Paraíba, e também atuou em Pernambuco, e o de Antônio Dó, no norte de Minas Gerais e sul da Bahia. Ok? Então eles eram meio que um Robin Hood, dos sertanejos. Por muitos eles eram vistos assim, que eles tiravam às vezes dos ricos, dos latifundiários, para ajudar os pobres, mas também às vezes acabava trabalhando para esses latifundiários e reprimindo parte da população. Então é uma visão dupla que existe até hoje sobre o cangaço.
Pessoal, apesar das violências que cometiam, inclusive contra pessoas pobres, os cangaceiros ocupavam um lugar positivo no imaginário de parte da população local. Como atacavam a polícia e os coronéis, acabavam vistos como heróis pelas pessoas. Afinal, eram justiceiros que roubavam dos ricos para dar aos pobres, como eu acabei de citar para vocês. Esta imagem é de uma capa de um cordel, né, que é simpático ao cangaço. A literatura de cordel é um gênero literário escrito em versos frequentemente rimados, né, especialmente popular no Nordeste. É muito comum, então, no Nordeste esse tipo de literatura. Mas será que a revolta era só no ambiente do campo, né, com os sertanejos? Pessoal, como vimos durante a reforma urbanística empreendida pelo prefeito, né, Pereira Passos, na cidade do Rio de Janeiro, muitas construções da época colonial foram demolidas para dar lugar a novas ruas e modernas construções. Ruas, avenidas, prédios, teatros. Né? Com elas, com essas reformas, cortiços e casas que eram mais simples também desapareceram. A população que morava ali, né, foi expulsa para os morros e arredores das cidades, foram para as periferias, né, para os cantos da cidade, ficaram marginalizados, né, tendo muitas vezes de improvisar habitações em terrenos que estavam desocupados. Muitas pessoas tentaram reagir ao chamado, né, essas medidas chamadas de bota abaixo, que era feito a qualquer custo, né, contando inclusive com a força policial para reprimir aqueles que se recusavam a sair. Bairros inteiros foram derrubados. Com isso, por exemplo, temos o fim de antigas relações de vizinhança, de solidariedade que existiam naqueles lugares. A diminuição do número de moradias causado pelas demolições fez, obviamente, disparar o preço dos aluguéis no período. E, pessoal, para piorar a situação, uma grave crise econômica e uma forte onda de desemprego que tinham sido provocadas por medidas do governo aumentavam ainda mais a miséria da população. Né? Então, nas cidades, a situação de boa parte da população também era de miséria. Bom, pessoal, na aula de hoje, vocês conheceram algumas formas de organização e resistência popular que ocorreram nos sertões no período da Primeira República, como foi o caso do contestado, né, e o caso do cangaço. E também começaram a ver sobre a situação dos excluídos que viviam nas cidades, assunto que continuaremos na próxima aula. Tá? Então vamos falar sobre assuntos como a revolta da vacina e sobre a greve geral de 1917, que é representada na imagem ao lado. Né? Essa greve, então, impactou bastante o ano de 1917. Mudou algumas coisas, algumas situações, né, no Brasil em relação aos operários, a questões trabalhistas. Né? Começou a existir uma movimentação nesse sentido. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado. Tá? Acima está meu contato, caso tenham dúvidas. Bons estudos, muitíssimo obrigado e até a próxima aula. E lembrando, façam as atividades que vão ser enviadas para vocês semanalmente. Tá bom? Muito obrigado, um abraço, até mais.